Clique Tudo na TV, a internet e a TV juntas. Olá, amigos, boa tarde. Estamos de volta com o nosso Clique Tudo na TV nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2006. O ano está terminando. Lembrando que você tem até às 4 da tarde de hoje, se tem algum problema bancário, para ir ao banco. Amanhã, as agências bancárias funcionarão apenas com expediente interno e voltarão a abrir somente no dia 2, na terça-feira, às 11 horas da manhã. Hoje também na conta, todo mundo feliz para o funcionalismo público do Estado. Tanto os funcionários da ativa como os inativos, né? Já pingou o salário de dezembro, está na conta e, evidentemente, agora só vai pingar dia 31 de janeiro. Então, tem que ter cuidado, né? Não pode se empolgar, certo, doutor Coutinho, e acabar aí gastando dinheiro. Eu quero registrar com muita alegria, primeiro, uma notícia muito boa. Um pé vermelho assumiu o comando da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região. Para quem não sabe, hoje é dia de direito trabalhista, nós vamos falar com o doutor Marcelo Carvalho, nosso especialista da área, mas o londrinense Luiz Carlos de Araújo é o presidente eleito para o biênio 2007-2008 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Lembrando que está no estado de São Paulo, a sede em Campinas, porque é o único estado que tem dois presidentes estaduais, né? Tem São Paulo, capital, e cidades adjacentes, e tem também para o interior. Quer dizer, o Paraná, os outros estados, tem um presidente só para o estado todo. O caso aqui é em Curitiba, né? E o Luiz Carlos de Araújo, que se formou professor no Instituto Estadual de Educação de Londrina, o nosso IEL, está aí agora brilhando e tomou posse já desde do último dia 11. Eu quero agradecer também a Edna Ribeiro pelo seu cartão sempre querido, simpático, a Edna, que é a editora, a proprietária do jornal Inteligente. Gente, vamos para o intervalo e vamos falar em seguida hoje no Direito Trabalhista do trabalho infantil. Um minuto só. Bem, hoje nós vamos falar, antes de falarmos, lembrar apenas um novo e-mail que eu vejo aqui no UOL, da 12h07 de agora. São 18 mortos no Rio de Janeiro e mais de 20 feridos nesta onda de violência, nesta verdadeira guerra civil que se abate, que se instalou na cidade maravilhosa. E é de se perguntar o que fizeram com a nossa cidade maravilhosa. Bom, trabalho infantil é o assunto de hoje, com o nosso especialista do direito de trabalho, Marcelo Carvalho. Doutor, obrigado por ter vindo. Espero que o senhor tenha passado um bom Natal com a família. Trabalho infantil é proibido. Até eu, que sou meio burrinho, sei. É isso? Boa tarde, Darcy. É proibido. Na verdade, quem pode trabalhar é o adolescente a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 16, ele pode trabalhar como menor aprendiz. E nessa hipótese, ele tem que estar matriculado num curso de formação técnica, como, por exemplo, no SESI, no Senar, na EPSMEL, aqui em Londrina, em cursos, por exemplo, de costura industrial, na própria Funtel, aqui de Londrina, exato. Antigo Ipolon. Então, dos 14 aos 16, só como menor aprendiz. Dos 16 aos 18, já pode trabalhar tanto como menor aprendiz, como também em contrato de trabalho regular, mas nesse caso assistido pelos pais ou responsáveis legais. Quer dizer, o pai tem que autorizar. Exato, inclusive assinar o contrato de trabalho. E a partir dos 18, não, aí a pessoa já é plenamente capaz para efeitos trabalhistas e já pode firmar contratos de trabalho. Bom, o menor pode executar, doutor, qualquer tipo de trabalho? Não, não pode, Darcy. O que acontece é o seguinte, a lei ela protege o trabalhador menor de idade. Para quê? Para que não haja prejuízo à sua formação psíquica, moral e física, não é? Então, a lei ela proíbe que o menor esteja submetido a condições de trabalho nas ruas, nas praças, em trabalhos insalubres, em trabalhos noturnos, assim considerado trabalho desenvolvido das 22 às 5 da manhã, em bares, em boates, porque tudo isso pode prejudicar a formação moral e psíquica do menor. Inclusive, o menor, também, para que não haja prejuízo ao desenvolvimento físico dele, ele não pode executar trabalhos que exijam esforço
Por exemplo, ele não pode ficar em pé muito tempo, ter um esforço físico maior, é isso? Exatamente. Por exemplo, o menor ele não pode carregar no trabalho pesos de 20 quilos, por exemplo, em trabalho contínuo e 25 quilos em trabalho ocasional. Então, de fato, o menor ele tem essa proteção para que não haja prejuízo a ele no futuro como um trabalhador. Bom, se proíbe também o menor trabalhar em ruas, em praças. A gente vê muita criança vendendo bala ou flanelinha, enfim, agora drops, outros fazendo malabares. Isso é proibido? Isso é proibido também, né? O menor, Darcy, ele não pode trabalhar na rua. Agora eu estou aqui pensando, eu estou me lembrando dos casos dos rapazes que trabalhavam na Zona Azul, dos menores que trabalhavam na Zona Azul. O Ministério Público do Trabalho, percebendo que eles trabalhavam a céu aberto, trabalhavam 5 horas diárias, em pé, sem sanitários, expostos a gases tóxicos exalados pelos veículos, inclusive sujeito a conflitos com os próprios motoristas usuários e até portando dinheiro que poderia sujeitá-los à ação de assaltantes e muitas vezes também recebendo ameaças de arrombadores de veículos, o Ministério Público do Trabalho resolveu então proibir a atividade dos rapazes que trabalhavam na Zona Azul através da IPESMEL. Mas, Darcy, não era um trabalho, vamos imaginar, eu faço um elogio à IPESMEL porque, na verdade, o objetivo da IPESMEL era promover a inserção social desses meninos, né? Porque, normalmente, todos eles oriundos de famílias carentes e tal, todos eles matriculados em escolas de ensino regular, matriculados também em cursos técnicos, mas, felizmente o trabalho do menor é proibido nesse tipo de situação, justamente para preservar. Mas aí houve uma solução, porque a promotora do Ministério do Trabalho quis aí exterminar, né, acabar com a Zona Azul e depois acabou se achando uma solução. Se eu não me engano, Darcy, esses menores que trabalhavam na Zona Azul foram reaproveitados como menores aprendizes pelas empresas, porque as empresas têm que preencher uma cota também de menores aprendizes. Perfeito. Porque você teria aí mais de, acho que 400 menores que estariam, né, sem uma colocação da noite para o dia. Mas eu acredito que eles foram reaproveitados pela própria IPESMEL como menores aprendizes e encaixados em empresas como menores aprendizes. Porque o trabalho da Zona Azul continua, nós temos tido jovens, temos supervisores, e a verdade é que tem que haver esse encaminhamento, né? Porque muita gente entende que o menor não pode trabalhar, é bom esclarecer isso, que o menor pode sim, desde que respeitada a legislação. E os limites de idade, por exemplo, menor de 14 anos não pode trabalhar. Perfeito. Salvo algumas exceções, o Estatuto da Criança e do Adolescente até permite, desde que haja autorização judicial, que uma criança trabalhe em novela ou trabalhe no cinema, etc. Isso que eu ia lhe perguntar, porque muita gente questiona. Nós temos aí as crianças que participam, por exemplo, da televisão, da telenovela, crianças e jovens menores de idade, claro, porque a novela tem que ter crianças, uma peça teatral, nem tanto, mas também existem peças dirigidas ao público infantil. Como é que a legislação entende isso aqui? Na verdade, o trabalho dos menores de 14 anos é proibido. O Estatuto da Criança e do Adolescente abre uma exceção desde que haja autorização judicial do juiz da vara da infância e da juventude. No entanto, os psicanalistas que lidam com crianças, eles acham inadequado também o trabalho da criança artista. Vou citar um exemplo para você que é o seguinte. Imagina você o jogador de futebol. Até o Maciel estava dizendo que foi jogador de futebol, então eu lembrei do exemplo dele. O jogador de futebol, ele vive um período da vida dele, a carreira dele é curta, como das modelos também, a carreira é curta. E durante esse período dessa curta carreira, ele tem muito poder, muito dinheiro, muita fama, muita gente bajulando ele. E de repente acabou a carreira, ele perde totalmente essa fama, as pessoas deixam de pedir autógrafo, as pessoas deixam de bajular. Muitas dessas pessoas acabam se tornando dependentes de álcool, de drogas, entrando em depressão, se suicidando, não é? Então, se isso, Darcy, acontece com um adulto, imagina o que não acontece com uma criança. A cabecinha de uma criança. Porque, normalmente, essas crianças que trabalham em novela são muito engraçadinhas, coisa e tal, normalmente crianças de 5, 6, 7 anos. Quando elas vão chegando ali pelos 12, os produtores dizem assim, olha,
agora fala para os pais, né? Agora já não tem mais tanta graça e tal, e aí eles vão contratar outras crianças, e aquela criança que fez muito sucesso e etc., ela acaba sentindo esse mesmo efeito que os jogadores de futebol e as modelos sentem. Claro. Então você radical. De repente, de rei passa a ser plebeu. Imagina como não funciona a cabeça da criança. Você sabe na cabecinha. Mas não é? Se é difícil para um adulto, imagina para uma criança. E os psicanalistas infantis, Darcy, eles dizem o seguinte: a criança, ela não quer fama, não quer dinheiro, não quer poder. Ela quer ser amada, não é? E ela quer ser amada pelos pais, principalmente. Então, se os pais querem que ela faça sucesso, ela vai fazer sucesso para ser amada pelos pais. Então, no momento em que ela passa por essa transição de ser rei para plebeu e começa, de repente, ver os pais tristes, desmotivados, já não dando tanta atenção para ela como dava antes, a criança pode sofrer aí um processo psicológico desfavorável e vir a ser um adulto comprometido para trabalhar. E acima de tudo, muitas crianças aí acabam realizando aquilo que o pai, às vezes a mãe não conseguiu, quis ser modelo, quis ser atriz, quis ser ator, e acabam até incentivando e forçando as crianças. Exato, O problema que a gente vê é o seguinte: normalmente essas crianças artistas, elas vêm de famílias com uma boa condição financeira. Diferente daquelas crianças que trabalham também menores de 14 anos, em carvoaria, em pedreira, no sinaleiro, como você disse, engraxando sapato, etc. Mas isso é por causa da pobreza, né, Darcy? Infelizmente. Né? O trabalho infantil, ele deveria ser proibido, na minha avaliação, em qualquer hipótese. E obrigar a criançada a estudar. Estudar. Tem um ofício também. Estudar e fazer aquilo que criança deve fazer, né, Darcy? Brincar, ser espontânea. A verdade, né, doutor, que hoje as crianças estão se tornando adultas muito cedo. Mais cedo que precocemente. Sim, pois é, exatamente, Darcy. Porque às vezes você vê criança em novela, em programas de televisão, cantando músicas que falam de amor, que falam de traição, sentimentos que elas nem conhecem. Ainda. Não é verdade? Então elas se tornam mini adultos e às vezes até se transformam numa coisa ridícula. E às vezes com efeitos colaterais terríveis. Terríveis para o futuro da criança. Bom ano ao senhor. Para você também, Darcy. Toda a família. E vamos estar juntos em 2007 que está chegando. O Clique Tudo na TV de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Fique agora com Militão e Militão. Boa tarde e até lá.